Então, vamos lá. Paulo, pode começar. Então, bom dia. A pesquisa sobre filosofia da mente, né? Então, acho que assim como todas as outras pesquisas da mesa, mas também é sobre o problema mente-corpo. Então, que é uma classe de problemas, tais como o que acontece com a mente depois que o corpo morre, como que a mente interage com o corpo e por aí vai. Mais especificamente, a gente vê como uma teoria desenvolvida pelo filósofo Herbert Feigl, chamada teoria do duplo conhecimento. E o Feigl ele desenvolveu essa teoria para tratar dos qualia, porque para ele desvendar os qualia era crucial para a resolução do problema mente-corpo. Né? Então, os qualia eles são qualidades mentais subjetivas e acessíveis à introspecção. Então, por exemplo, cheiros, sons, cores, emoções, sensações e por aí vai. Né? Então, o objetivo geral da pesquisa é entender a importância e o papel dos qualia para a filosofia da mente. E o problema da pesquisa, talvez colocado em forma de pergunta, seria algo como a teoria do Feigl lida com os qualia, né? Então, qual que é a teoria? Ela tem dois pontos cruciais. O primeiro é a tese da identidade mente-céfalo, que diz que estados mentais são idênticos a estados neurofisiológicos. Então, por exemplo, a vermelhidão é idêntica a um processo no córtex visual, né? Então, inicialmente, essa identidade ela era intencional, com S. Então, ou seja, o significado dos termos mentais são idênticos ao significado dos termos neurofisiológicos. Só que, posteriormente, o Feigl admitiu que isso seria um erro categórico. Então, a gente trabalhou com a versão extensional da tese, que basicamente diz, extensional com S também, né? Que basicamente diz, por exemplo, que a vermelhidão tem a mesma localização espacial e temporal que o processo no córtex visual, né? E, bom, também a tese, essa identidade, na verdade, ela é empírica, ou seja, ela não pode ser estabelecida a priori, mas deve ser estabelecida a partir da pesquisa científica, né? Então, com evidências e experimentos. E outro aspecto crucial da teoria é que o Feigl afirma que é um campo fenomênico, então, que é onde basicamente acontece uma experiência subjetiva com os qualia, né, em contraste com o mundo físico. Bom, então a gente achou interessante fazer uma espécie de teste de resistência com a teoria e colocar três objeções famosas e consideradas fortes contra o materialismo, já que Feigl era um materialista, né, e também consideradas fortes contra a tese da identidade. E a missão foi tentar responder às objeções usando a própria teoria. E a gente decidiu fazer isso porque, além de clarear o que o Feigl quis dizer com tudo isso, também ajudou a responder ao problema da pesquisa. E, então, as objeções são argumentos que usam a lei de Leibniz, né? O quarto de Mary e a lacuna explicativa. Infelizmente, não vai dar tempo de falar quais são as objeções e as soluções apresentadas, mas vai dar para falar o que a gente aprendeu fazendo tudo isso, né? Então, primeiro, que é possível conhecer o mesmo fato de dois modos distintos. Então, o primeiro modo sendo o conhecimento por descrição, que é um conhecimento proposicional e científico, e o segundo modo é por acquaintance, ou seja, com os qualia. Então, por exemplo, quando eu sinto o gosto da maçã, eu posso conhecer esse gosto a partir da sua estrutura molecular, ou também sentir o gosto a partir dos qualia. Bom, então a gente também conseguiu perceber que a tese da identidade, ela não implica que a gente saiba como ou porquê estados mentais são iguais a processos neurofisiológicos. Então, isso, em outras palavras, né, a teoria do Feigl aceitaria de bom grado a lacuna explicativa. E também a gente conseguiu aprender que o tempo e o espaço têm significados diferentes quando se referem ao mundo físico ou ao campo fenomênico. O tempo fenomênico ele passa rápido quando eu me divirto e passa devagar quando eu estou entediado, né? E o espaço fenomênico ele diz respeito às modalidades sensoriais, então o meu campo visual, o sonoro, a estereocepção, a interocepção e por aí vai. E já o tempo físico, ele passa igualmente em todos os momentos, ele é aquele que a gente encontra nas fórmulas cinemáticas, né? E o espaço físico é uma construção teórica e abstrata do mundo, que serve para explicar o que acontece no meu campo fenomênico. Então, por exemplo, se eu deixar um bastão parcialmente imerso na piscina, vai parecer que ele está quebrado. E eu posso usar uma construção teórica do mundo, nesse caso a ótica, para explicar essa aparente quebra com a refração. Bom, então, de modo bem resumido, foi isso que a gente aprendeu, né? E a gente também achou interessante também tentar usar alguma coisa da teoria do Feigl para as discussões atuais da filosofia da mente. E, bom, então a gente pegou duas ideias dele, que são essa interação entre o campo fenomênico e o mundo físico, né, que explicaria minha experiência, e a tese da identidade.
Então, a interação a gente relacionou com um modelo neurocomputacional chamado processamento preditivo, porque parece que há essa mesma interação no modelo, só que de modo mais básico, no sentido de que ele é mais fundamental e mais simples. Então, bom, primeiro, né, o que seria esse modelo do processamento preditivo, que a gente supôs, né, na pesquisa, que seria uma teoria. Bom, então ele diz que nosso encéfalo ele está excluído de um acesso direto aos objetos do mundo. Então ele só recebe os efeitos e precisa inferir quais são as causas, ou seja, quais objetos causaram esses efeitos, para que a gente possa sobreviver no mundo, né? E essa inferência ela é probabilística, e é a partir dela que minha percepção vai ser gerada. Então, em outras palavras, a minha percepção é o resultado da inferência. E o encéfalo, ele usa duas pistas para fazer isso. Então, a primeira são os próprios efeitos que ele recebe, e a segunda é o que a gente chama de modelo interno de mundo. E esse modelo interno de mundo, ele pode ser compreendido, né, intuitivamente, a partir de uma analogia. Então, imagina que tem um desenhista, ele precisa desenhar o templo da Sagrada Família. Só que ele não pode olhar para o templo, mas vai desenhar a partir do testemunho de outras pessoas que viram parte do templo e vai falar para ele. E no começo o desenho vai ser ruim, mas com o tempo vai ficar cada vez mais parecido com o templo. É tão parecido que quando vierem duas testemunhas contraditórias, ele vai poder olhar para o desenho para solucionar a contradição e ver quem está mentindo e quem está falando a verdade. Então, nessa analogia, o desenhista é o encéfalo, as testemunhas são os efeitos do mundo e o desenho é o modelo interno de mundo, que é uma tentativa de refletir a estrutura causal do nosso mundo, né? Então, a interação mais básica no processamento preditivo entre o modelo de mundo interno e a influência que ele tem em formar minha percepção, já que o modelo interno de mundo é uma tentativa de construção do próprio mundo. Bom, e a gente até poderia chamar a interação no FIGO talvez de versão epistemológica, enquanto a do processamento preditivo seria uma versão informacional dessa interação, né? Bom, então, por fim, a tese da identidade, a gente também, sobre a tese da identidade, né, a gente conseguiu relacionar com uma discussão na neurofilosofia de se é possível reduzir a psicologia à neurociência. Então, em uma redução interteórica, né, basicamente duas coisas podem acontecer. A primeira é se a teoria a ser reduzida não for compatível com a teoria redutora, então os termos, nesse caso, os termos da teoria reduzida vão ser eliminados. E o outro caso é se a teoria reduzida for compatível com a teoria redutora. Nesse caso, as leis de Ponte vão ser estabelecidas as leis de Ponte, né? Então, talvez um exemplo para clarear isso, né? A termodinâmica foi reduzida à mecânica estatística. E nesse caso, a termodinâmica é compatível com a mecânica estatística e um exemplo de lei de Ponte foi calor, que é um termo da termodinâmica, é igual à energia cinética média das moléculas, que é uma expressão da mecânica estatística. Só que agora, no caso da psicologia e neurociência, e supondo que as leis de Ponte vão acontecer, então a gente teria algo como atenção, que é um termo da psicologia, é igual otimização de expectativa de precisão, que é um termo do processamento preditivo. Só que jogando isso para o caso dos qualia, a lei de Ponte parece que vai ser indistinguível da tese da identidade. Então seria algo como vermelhidão é igual a algum processo neurofisiológico. Isso seria uma lei de Ponte e uma tese da identidade. E isso tudo é importante porque hoje em dia se fala pouco da tese da identidade. Só que se discute a possibilidade de redução. Mas então, algum filósofo que defende a redução e não defende o eliminacionismo, ele estaria implicitamente defendendo a tese da identidade. Então, para concluir, acho que talvez uma questão que vale a pena ser investigada seria a tese da identidade na sua versão intencional, já que ela foi descartada por ser um erro categórico, só que quando as reduções acontecem, as categorias também podem mudar. Então, nesse caso, a versão intencional da tese ela pode deixar de ser um erro categórico. Bom, então, essa é a minha apresentação. Obrigado. Obrigada, Paulo. Eu queria te fazer só uma pergunta. Eu não entendi uma coisa que você disse. Primeiro, você falou que haveria duas teses principais, né, que fundamentam o qualia. Você falou da tese da identidade, e a segunda tese seria o do materialismo. Qual seria a segunda tese? Acho que eu perdi.
eu acho que só tem uma tese, que é a tese da identidade, né? O materialismo seria uma posição do Frege, né, que ele adotou quando estava fazendo a teoria. Então, ele estava tentando ver se ele conseguia explicar os fenômenos mentais a partir de uma neurociência que estava sendo desenvolvida da época, ou com que na época sabiam, né, sobre física, né, assim. E aí essa tese, essa tese da identidade, ele acaba descartando, considerando que Tá. seria uma... A tese da identidade, então, seriam duas versões, né? Então, quando ele escreveu o artigo em 1950, por volta, né, de 1950, ele propôs uma versão da identidade chamada versão intencional, e seria uma versão forte, né? E só que aí posteriormente, acho que quando ele escreveu um artigo em 60, ele admitiu que essa versão que ele defendeu era um erro categórico. E então aí a gente, assim, na pesquisa, a gente decidiu trabalhar com versão extensional, que é uma versão mais fraca, né? E que não cai em erro categórico. E essa versão, eu entendi que a primeira versão é aquela que associa os estados mentais a situações fisiológicas, a fenômenos fisiológicos, né? E essa mais fraca, qual seria essa identidade nesse outro sentido? Só para entender, que eu não sei se eu entendi direito. A primeira versão, assim, ela é muito forte porque ela diz que o significado, quando eu estou falando de vermelho, eu estou, na verdade, querendo dizer que é igual, tem o mesmo significado que algum processo neurofisiológico que está acontecendo, sei lá, no meu córtex visual. Agora, a versão mais fraca, ela simplesmente é uma correlação entre o acontecimento do evento vermelho com o evento neurofisiológico, né? Então, ela basicamente está falando que quando eu vejo o vermelho, então também está acontecendo no mesmo espaço, no mesmo tempo, esse processo neurofisiológico no meu córtex visual, por exemplo. É como se fosse uma correlação de eventos. E aí ele coloca em questão, por exemplo, aquela discussão do Hume, uma discussão sobre causalidade, não sei, como é que ele lida com esse fato? Porque, tudo bem, você tem você está observando um fenômeno, né? E ele está fazendo uma associação direta, vamos dizer, com uma causa, ele ainda está fazendo alguma associação com uma causa fisiológica, é isso? Ele no começo também foi muito difícil entender exatamente o que ele está falando, porque é muito estranho, mas ele, assim, quando você lê o artigo, eu acho que estaria errado falar que isso causa. Ele, na verdade, está falando que isso é o vermelho. Então, não tem uma causalidade aí. É estranho, porque, pelo menos isso no começo da pesquisa, o que eu estranho muito é que ele está falando que o vermelho, por exemplo, basicamente que a mente é alguma coisa no físico no cérebro, e ao invés de causar. Só que ao mesmo tempo ele fala de um campo fenomênico, então parece que tem um aspecto dual essa teoria, e mesmo assim ele está falando que não tem. Mas eu acho que eu me acostumei com essa linguagem, eu não consigo encontrar nada assim que seja contraditório, mas eu acho que é estranho mesmo assim. Posso fazer uma pergunta? Eu estava olhando o seu resumo, Paulo, e você tratou de questões relacionadas à identidade. No seu resumo, você menciona a lei de Leibniz. Né? Qual é exatamente a relação da noção de identidade que você está falando com a lei de Leibniz? Porque, até onde eu entendo, a lei de Leibniz é o princípio de indiscernibilidade dos idênticos ou da identidade dos indiscerníveis, ou seja, dois objetos são iguais, C e somente C, eles compartilham exatamente das mesmas propriedades. É dessa noção de identidade que você trata no seu trabalho? E se sim, Não. qual é exatamente a relação? A lei de Leibniz eu tratei porque existem objeções que usam ela, né? Então, que falam exatamente isso, que a gente não pode estabelecer uma identidade entre o mental e o físico,
porque porque pela lei de Leibniz, propriedades do mental tem que também ter propriedades físicas. Então eles falam, quantidade é uma propriedade do físico, mas não uma propriedade do mental, e assim vai. Aí, então, justamente, a tarefa do Feynman, né, e talvez a tarefa que a gente teve na pesquisa, foi de entender o que o Feynman quis dizer. O Feynman, ele tentou desassociar, né, o que ele está falando com esses argumentos da lei de Leibniz. Então, ele veio com alguns argumentos falando por que a lei de Leibniz não era aplicável a esses casos, né. Então, um dos casos que ele falou é que o significado de espaço e tempo físico são diferentes do significado de espaço e tempo mental. E aí eu acho que o segundo ponto que ele falou, só que eu ainda preciso entender, porque o artigo é muito difícil de entender, ele se referiu a um artigo do Feyerabend, que diz sobre situações pragmáticas, aí, acho que se não pode aplicar a lei de Leibniz aí, uma coisa, mas fui tentar ler o artigo, eu achei bastante difícil, ainda preciso entender melhor isso. E também, na sua apresentação, você deu um exemplo bastante interessante da situação do desenho, né? A pessoa tem que desenhar um templo, mas ela não vê o templo, e ela desenha a partir de certos testemunhos, como você disse. Aí você falou assim, que ao fazer isso, ela é capaz, por exemplo, de decidir entre testemunhos contraditórios, né? Mas ela não está decidindo algo sobre a noção de verdade, porque ela pode decidir errado também, né? O desenho pode estar errado. É isso? Sim. Essa analogia eu fiz porque, na verdade, o modelo interno de mundo, né, envolve muita matemática que eu também não entendo. Então, envolve teoria da informação, envolve inferência estatística. Entendi. Isso aqui... eu decidi ilustrar isso, né, nessa analogia de que quando vierem duas testemunhas contraditórias, ele pode olhar para o desenho para solucionar, porque isso vai ser importante no processamento preditivo, porque é justamente isso que vai falar qual que é a diferença entre o autista e uma pessoa esquizofrênica. Então, isso tem relação com esses casos mais na psicologia. Mas pode ter errado, ele pode olhar para o desenho pode ter errado e ele decide errado. Isso acontece quando a gente tem, talvez, uma ilusão. Existem ilusões que fazem com que você corte os efeitos que você recebe do mundo, e a minha percepção, aí o meu cérebro ele vai se voltar para o que o modelo interno de mundo está falando para formar minha percepção. E aí o modelo interno de mundo já fala alguma coisa errada, aí forma a ilusão. Então, basicamente isso. Perfeito, eu estou satisfeito. Fernanda? Eu também. Podemos passar para o próximo? Então, agora o Henrique, depois o Renan. Tudo bem, Renan? Bom dia. E, por fim, a Maria Raquel. Então, por favor, o Henrique. Bom dia, tudo bem? Vocês podem ver a minha apresentação de PowerPoint? Sim. Perfeito. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre epistemologia modal, que é o ramo da filosofia que trabalha com o conhecimento modal, ou seja, com o conhecimento sobre o que é possível, o que é necessário, etc. Primeiro eu vou apresentar uma posição contemporânea desse ramo, depois um argumento contra essa posição e, por fim, uma objeção contra esse argumento. A posição que eu vou apresentar aqui é uma versão refinada de uma ideia bastante antiga na filosofia, que é a ideia de que se a gente pode imaginar ou conceber alguma situação, ela deve ser possível em algum sentido. O Descartes, nas Meditações Metafísicas, é um caso clássico de aplicação dessa ideia, já que ele argumenta que porque a gente pode conceber nosso corpo e alma separados, eles poderiam ter sido criados separados. Algo parecido a gente pode também atribuir ao Hume, já que nas investigações ele diz que porque a gente pode conceber que cada questão de fato, ou seja, cada situação real e empírica que a gente conhece, a gente poderia concebê-las como falsas, elas são contingentes, ou seja, elas poderiam ter falhado em ser verdadeiras. A versão que eu vou apresentar aqui é o racionalismo modal fraco do Chalmers, que é um filósofo contemporâneo da mente. Eu vou chamar
é essa tese de R, para simplificar e não ter que, não precisar repetir esse nome o tempo inteiro. Em R, o Chalmers vai isolar uma noção bastante específica e restrita de conceptibilidade e uma noção restrita de possibilidade também, e dizer que a primeira dá acesso à segunda. Então é por isso que é uma tese fraca, porque ela trabalha com noções muito restritas. R vai dizer que quando uma proposição é idealmente, positivamente e primariamente concebível, ela vai ser primariamente possível. Mas eu vou simplificar aqui e dizer que R vai ser a tese de que quando alguma proposição é P concebível, ela é P possível. Ou seja, quando eu disser que alguma proposição é P concebível, eu vou estar dizendo que ela é idealmente, positivamente e primariamente concebível. E quando eu disser que ela é P possível, ou P necessária, eu vou estar dizendo que ela é primariamente possível ou primariamente necessária. E eu já adianto que eu não vou entrar aqui em todas essas classificações diferentes, ou seja, o que é primariamente possível, o que é primariamente necessário, e todos esses tipos distintos de conceptibilidade. Eu só vou falar da P-conceptibilidade, ou seja, da reunião de todas essas classificações distintas. O argumento que eu vou apresentar contra R é defendido em algumas versões diferentes por esses autores. Não sei se tem outros. E, como vocês podem ver pela primeira referência, é uma redução ao absurdo. Então, o argumento começa assumindo como hipótese que R é o caso. Ele também vai assumir que R deve ser P necessário e que não R é P concebível. Ou seja, a gente poderia P conceber que R é falso. E o primeiro passo é, lembrando da forma de R, substituir nessa variável φ o não R. Então, a gente extrai um caso particular de que se não R é P concebível, então não R é P possível. Bom, dada a premissa 3, disso se segue que, de fato, não R é P possível. Mas assumindo que a P-modalidade se comporta como a modalidade padrão, isso equivale a dizer que R não é P necessário. E, portanto, dada a premissa 2, quer dizer que R é falso. E assim o argumento demonstraria que R é uma tese inconsistente. A objeção que eu vou apresentar aqui contra R vai focar na premissa 3, de que não R é P concebível. Eu vou tentar mostrar que é uma premissa mais frágil do que ela parece, e para isso eu vou falar um pouco sobre a P-conceptibilidade. O Chalmers define mais ou menos a P-conceptibilidade desse modo. A gente pode P-conceber uma proposição quando a gente pode imaginar alguma situação que verifica essa proposição, que é coerente e que é indefinidamente detalhável. Vamos desmembrar um pouco essa definição, porque ela é relativamente complexa. Bom, imaginação, para o Chalmers, vai ser um tipo de relação mental que a gente conhece intuitivamente. Ou seja, a gente imaginar alguma coisa é simplesmente representá-la mentalmente. Ele enfatiza algumas coisas. Primeiro, a gente representa situações e não proposições. Isso é relativamente importante. E segundo, ele também enfatiza que uma imaginação não necessariamente é perceptual. Ou seja, não significa formar uma imagem mental de alguma coisa. Porque eu poderia, por exemplo, imaginar um ser que é indetectável empiricamente. Uma situação para ele vai ser uma configuração de objetos e propriedades. Verificação ou verificabilidade vai ser uma relação que ele toma como primitiva também. A gente pode dizer que uma situação verifica uma proposição quando aquela proposição se segue daquela situação ou quando aquela situação torna aquela proposição o caso. Uma situação coerente vai ser uma situação que não verifica contradições, ou seja, que não torna nenhuma contradição o caso. E uma situação indefinidamente detalhável, nesse contexto específico, vai ser aquela situação que não importa o quanto a gente enriqueça ela em termos de detalhes, ela nunca vai deixar de verificar a proposição em questão ou ela vai passar a verificar contradições. Então, uma situação indefinidamente detalhável vai ser aquela que, sob qualquer descrição que a gente dê para ela, satisfaz essas duas primeiras condições. Então, voltando. Uma situação vai ser P-concebível quando a gente pode representar mentalmente uma certa configuração de objetos e propriedades que, 1, verifica essa proposição, 2, não verifica contradições, e 3, sob qualquer descrição, satisfaz as duas primeiras condições. Pensando nessa definição de P-conceptibilidade, eu formulei duas teses
que vão servir como ferramentas para ajudar a raciocinar sobre o que é P concebível. E duas coisas que eu preciso enfatizar. Primeiro, essas são teses sobre P-conceptibilidade especificamente, não sobre conceptibilidade em geral. Eu exatamente acho que a gente pode conceber coisas ou conceber de maneiras que não se adequam a essas teses. E segundo, que elas deveriam ser teses bastante intuitivas e que se seguem quase diretamente dessa definição que o Chalmers deu. Então, eu não vou fazer defesas muito refinadas dela. A primeira tese eu chamei de tese C, ou tese da construção. E eu dei esse nome pensando nas provas construtivas da matemática, em que, para demonstrar que um certo tipo de objeto existe, a gente constrói um exemplo desse objeto. E vocês poderiam pensar nessa tese C como a tese de que a única prova disponível para a afirmação de que existem proposições P concebíveis são as provas construtivas. Ou seja, sempre para falar que a gente sabe que existem proposições P concebíveis, a gente tem que dar um exemplo. E a segunda tese é a tese da simplificação, de que se é P concebível que uma certa proposição é P concebível, então a gente pode simplificar isso para dizer que essa proposição é P concebível e ponto. E a intuição por trás dessa tese é de que, bom, como a gente viu, segundo Chalmers, P conceber uma certa proposição é imaginar uma situação coerente e detalhada que verifica então aquela proposição. Então, P conceber que uma certa proposição é P concebível seria imaginar uma situação que verifica que é o caso, que há uma situação imaginável que verifica aquela proposição. Mas, como a gente viu, todas essas situações vão ter que ser imaginadas com um certo grau de detalhe. Então, quando a gente imaginar a primeira situação, a gente vai ter que imaginar a segunda também. Então, a gente vai acabar imaginando uma situação coerente e detalhada que verifica a proposição, e, portanto, ela vai ser P concebível simplesmente. E agora eu vou apresentar um contra-argumento ainda informal contra a premissa 3 daquele argumento, ou seja, a premissa de que não é RP concebível. Isso é o mesmo, dizer que não é RP concebível, fazendo os ajustes necessários, vai ser dizer que é P concebível, que existe alguma proposição P concebível e P impossível. E aqui eu coloquei um desenho para ajudar a visualizar essa situação. Lembrando que do mesmo jeito como aquelas teses que eu apresentei, esse contra-argumento ele está falando sobre o que é P concebível para a gente. Então, ele deveria poder ser apresentado e ser persuasivo em um certo grau informal já. Bom, aplicando a tese da construção, a gente vai dar a hipótese inicial de que é P concebível que alguma proposição é P concebível e P impossível. A gente vai ter que entender que vai ser P concebível que existe alguma proposição específica que é P concebível e P impossível. Ou seja, o defensor da premissa 3, para defendê-la, ele vai ter que apontar para uma proposição específica, dizer, olha, essa proposição é P concebível que ela seja P concebível e P impossível. Mas, aplicando de novo o princípio da simplificação que eu introduzi, isso vai querer dizer que tem alguma proposição que a gente sabe que é P concebível e P impossível. Porque, olha, ele vai ter mostrado como a gente poderia P conceber uma proposição que é P impossível. Só que partindo de uma noção bastante intuitiva do que é um contra-exemplo, ele vai ter simplesmente dado um contra-exemplo simples para R, uma proposição que ele pode apontar e falar, olha, essa proposição falsifica R, porque ela satisfaz as condições do antecedente e não satisfaz as condições do consequente. Portanto, é um contra-exemplo. Então, recapitulando. Primeiro eu apresentei o racionalismo modal fraco do Chalmers, que é a tese de que toda proposição P concebível, ou seja, satisfazendo aquelas noções bastante restritas de conceptibilidade, é P possível também. Depois eu apresentei um argumento contra R, que partia das premissas de que não é RP concebível e de que é RP necessário. Por fim, eu dei uma objeção contra esse argumento, que tentava atacar a primeira premissa, de que não é RP concebível. Eu tentei mostrar que que essa premissa só é verdadeira se tem um contra-exemplo para R. Uma coisa que eu me esqueci de falar é que, bom,
não existe um contraexemplo tão simples para R. O próprio Chalmers fez essa tese tentando restringir cada vez mais a noção de conceptibilidade e possibilidade de modo a excluir os contraexemplos mais óbvios. E o próprio Howell, no artigo que eu mencionei, ele reconhece isso. Então é por isso que, afinal, essa objeção ela tem alguma plausibilidade. E para o futuro, eu queria revisitar esse contra-argumento, então eu gostaria de formalizá-lo melhor e tentar propor contra-exemplos para as teses que eu propus sobre preconceptibilidade. Eu gostaria de estudar algumas teses mais fortes de conceptibilidade, ou seja, que empregam noções mais liberais do que é concebível, do que é possível, e do tipo de conceptibilidade que dá acesso a essa possibilidade, especialmente porque eu acho que o argumento que eu ataquei aqui, eu acho que ele pode ser estendido com sucesso a essas teses fortes. Até o Chalmers chega a considerar algumas teses como um racionalismo modal forte. E, por fim, eu também gostaria de entrar em um maior contato com a literatura sobre esse assunto, e era isso que eu tinha para apresentar hoje. Muito bem. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Henrique. Os raciocínios modais que você faz a todo momento é baseado em S5, é isso? Sim. A versão do argumento contra F que esses dois autores aqui, o Moti Mizrahi e o David Morrow, apresentam é explicitamente baseado em S5. Tá. E o Howell também utiliza o axioma 5. O axioma 5. Tá. E coloca o slide que você define conceptibilidade. Então, o que significa mesmo uma situação verificar FI? Quer dizer que aquela situação ela tornaria FI o caso. Ou seja, a gente tem vários jeitos da gente se aproximar dessa relação, mas o Chalmers ele considera uma relação relativamente primitiva. Então, uma situação verifica FI quando ela torna FI o caso. A gente pode dizer que aquela situação é incoerente se não FI é o caso, ou que FI se segue de algum modo daquela situação. Esse terceiro caso, o FI se seguir de uma situação, é estranho, né? Sim. É estranho porque quando você fala que uma coisa segue de outra, você está... Seguir é uma coisa que vige entre sentenças, não entre sentenças e situações, né? Talvez, não sei, essa noção de verificação tem mais cara de uma relação de satisfatibilidade que você usa em semântica usual, né? Ou não? Eu não tenho certeza. Essa questão de falar que uma situação verifica uma proposição quando ela se segue, o Chalmers ele dá essa formulação para tentar capturar uma noção intuitiva. Então, eu acho que talvez não seja perfeitamente aplicável uma noção técnica do que se segue, de entailment. Tá. E, finalmente, coloca de novo o argumento, eu quero olhar as premissas. O contra-argumento ou o argumento? O argumento. O argumento que você está... Isso mesmo. Então, a premissa 2... Estranho, né? Por que uma coisa... Por que eu aceito que se R, então R é P necessário? Isso tem a ver com... É uma coisa bastante complicada de explicar e que eu também não entendo perfeitamente. Mas... Porque, veja, intuitivamente isso não é verdade, né? Isso, eu não sei o que é P necessário, mas se você tirar o P e colocar só necessário, isso em lógica modal não vale. Não é porque uma coisa é verdadeira que ela é necessária. A P necessidade, como eu chamei primário, né? Necessidade primário, é isso? Exato. A necessidade primária ela é da teoria semântica do Chalmers.
que é a semântica bidimensional. Ah, tá. Nessa teoria, nesse conjunto de teorias, a gente associa a cada sentença duas intenções ou duas proposições. E o Chalmers ele trabalhou com essa semântica de uma forma modal. A necessidade primária, ela estaria ligada a uma necessidade epistêmica. Então, mais ou menos ao que seria a priori para a gente, ou ao que a gente não poderia excluir a priori. Nesse sentido, seria P necessário, porque, bom, seria uma tese que a gente teria que estabelecer a priori, se a gente pudesse estabelecer em algum sentido. Mas se a gente atuar também por uma... É interessante porque se a gente entender necessidade primária como necessidade epistêmica, aí se torna bastante trivial a tese do Chalmers, afinal, né? E ele faz um trabalho bastante complicado, tentando mostrar que a conexão entre o conceito técnico de necessidade primária, que vem da semântica bidimensional, está correspondendo ao conceito intuitivo de necessidade epistêmica. Então, essa ligação, que seria a mais substancial, para ele não é trivial. Mas... desculpa. Você tem mais alguma coisa para falar? Ótimo. Eu só queria fazer uma pergunta, eu fiquei com uma curiosidade mesmo. Por que aquela representação mental, quando você dá aquela definição, não é possível conceber a contradição? Bom, não, acho que é uma... isso. Acho que... Por que não é possível representar mentalmente alguma configuração de objetos? Bom, essa é uma definição da P-conceptibilidade. Então, isso é algo que eu acho que escapa quando a gente apresenta todas essas ideias com uma certa rapidez, mas o Chalmers ele faz questão de enfatizar que é uma noção muito restrita de conceptibilidade que ele está trabalhando. E é uma noção que é feita para tentar se aproximar de uma tese, de um racionalismo modal que a gente possa defender. Ele certamente acha que a gente pode conceber situações contraditórias. Ele fala assim, por exemplo, claro que você poderia conceber um círculo quadrado. É só você imaginar isso com um grau quase nulo de detalhes. Ou seja, você pode imaginar uma imagem toda embaralhada. Tem um exemplo que eu acho que não é do Chalmers exatamente, mas você pode conceber um círculo quadrado assim. Você concebe um segmento de reta, e isso é um círculo quadrado visto de lado. Mas é claro que isso é uma concepção com um grau basicamente nulo em detalhe, que não satisfaz essa condição 3. E o Chalmers ele assume que se a gente pudesse conceber, ou melhor, conceber situações incoerentes, então isso anularia qualquer esperança de uma tese, de um racionalismo modal, porque as situações incoerentes seriam impossíveis. Então a gente teria uma P-concepção, uma situação impossível, portanto já teria uma falsificação da tese. Ficou mais claro? Sim, entendi qual que é o projeto dele. Tá bem, obrigada. Então, acho que a gente pode passar para a próxima apresentação, né? Obrigada, Henrique. Obrigado a vocês. Você, Renan. Bom dia para todo mundo, bom dia, colegas, bom dia, Edelcio, Fernanda. Eu vou só me apresentar rapidamente. Eu sou o Renan, eu estou me formando agora na filosofia no final do ano, e esse trabalho foi um trabalho de iniciação concluído agora, no mês passado, né? O relatório foi entregue, e sob orientação do Oswaldo, como os colegas aqui também. E eu sempre falo assim, eu explico que eu sou um migrante das ciências sociais, né? Eu sou formado em ciências sociais e fiz um mestrado na Unicamp no programa ligado à ciência e tecnologia.
Então, desde a graduação nas Ciências Sociais, eu já vinha trabalhando com uma bibliografia na filosofia da ciência, da filosofia da tecnologia, e aí fui me aproximando até fazer a filosofia, cursar a filosofia e fazer a iniciação na filosofia da ciência. Até fiz a lógica agora com o Edelcio no primeiro semestre, foram muitos trabalhos, mas talvez o Edelcio lembre. Eu fiz sobre causalidade, usando Moritz Schlick, né, principalmente, o filósofo do Círculo de Viena, foi assassinado pelos nazistas e tal. E esse trabalho, especificamente, da iniciação, ele está com um título muito amplo, né? Eu não mudei porque no começo foi esse o título, mas depois a gente foi restringindo cada vez mais, junto com o Oswaldo, e ficou em torno do Teorema de Bell, né? Então, não são as implicações filosóficas e culturais da física quântica desde o começo do século XX, mas a gente fez um recorte dos anos 1960. Por quê, né, os anos 1960? Apesar de eu fazer no começo um breve resgate das relações entre ciência e sociedade nos anos 20 e 30, né, principalmente a ideia do Heisenberg, né, de observáveis, foi uma postura filosófica, né, social naquele momento, não tinha nenhuma questão experimental, essa escolha do Heisenberg nos anos 20 e 30, mas foi só um resgate para contextualizar. Os anos 1960, eu coloco nos objetivos, que os objetivos da iniciação foram analisar os dois polos que a pesquisa se propôs. Quais são, né? O polo da ciência é a partir do Teorema de Bell, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Foi um teorema apresentado num artigo, né, pelo Bell, pelo John Stuart Bell, em 1964, num artigo de 1964, e que continua com validade, com força, apesar de debates, de controvérsias em vários artigos científicos que a gente fez um levantamento bibliográfico, mas ele continua importante, né, até hoje. Ele foi apresentado em 64, e o outro polo é o polo da sociedade, né, mais especificamente o contexto a partir da Califórnia, nos anos 60, que é o fenômeno cultural, social do misticismo quântico. E aí, por isso que eu sempre faço questão de falar que eu venho das ciências sociais, porque o Oswaldo sempre ficou insistindo comigo de eu não perder esse lado, falar, não, então não vamos ficar só na ciência, vai pesquisar também a sociedade, fazer um levantamento dessa relação, que era algo que eu já tinha trabalhado na graduação em Ciências Sociais e no mestrado. Então, os dois polos que a pesquisa se propôs a olhar são, por um lado, o polo da ciência, onde há a presença de físicos, que alguns físicos que se consideram místicos, né? Então a gente chamaria de físicos místicos. Tem alguns exemplos no Brasil ainda hoje, depois eu posso passar o nome para vocês também, que são físicos que são até hoje reconhecidos, mas eles se consideram místicos também, né? Então, seria um corpo na ciência que considera receber essas influências da sociedade, mais especificamente do misticismo quântico, e trazer para a pesquisa física. E o outro polo é o polo do misticismo quântico, que também tem algumas lideranças que são formadas em física, mas que são mais místicos do que físicos. A gente chamaria os místicos físicos. São as figuras que deixaram a física um pouco de lado e ficaram bastante de lado, e ficaram mais no polo do misticismo, né? Então, existe essa relação, e até hoje, né, as suas variáveis, mas a gente procurou recortar os anos 1960, principalmente. A metodologia, então, foi o levantamento bibliográfico de artigos e produções em torno do Teorema de Bell, e mais, agora, para o final, a gente levantou também uma bibliografia que apontasse alguma coisa do misticismo quântico, mais especificamente o site do Amit Goswami, que é um místico formado em física e que tem uma repercussão internacional muito grande, seu instituto, as formações que promove e tudo isso. Bom, nos resultados, o que a gente traz, então, é que o Teorema de Bell, ele é aceito, né?
as desigualdades... Deixa eu explicar primeiro de onde vem essa questão das desigualdades. Resgatar só duas coisas. Tem um artigo do Einstein, do Podolsky e do Rosen, de 1935, que foi uma crítica, né, à mecânica quântica daquele período, e tinha a ideia e trouxe a ideia da localidade, né, ou da separabilidade, que seriam as teorias de variáveis ocultas locais, né, as TVOs. Na sequência, o David Bohm, que é um físico que deu aula na USP, inclusive, morou em São Paulo, né, um período, ele publicou um livro, né, chamado Teoria Quântica, em 1951, que ele propôs uma mudança, né, no experimento do artigo do Einstein, o artigo EPR, né, Einstein, Podolsky e Rosen. Então, para o Bohm, nesse livro, ele propunha utilizar variáveis bivalentes, né, de duas partículas correlacionadas, assim, que apontavam para uma ideia, para uma desigualdade, né? E elas indicavam que uma ideia de não localidade. Eu tentei fazer um resumo aqui do resgate dessas duas ideias para chegar no Bell. Para o Bell, então, em 64, ficou muito claro que a TVO, né, a variável oculta do Bohm, de pouco mais de 10 anos antes, ela tinha esse traço curioso de um caráter não local. E poucas semanas teve muita repercussão, e na época, né, pela a teoria da relatividade muito abraçada por vários físicos, indicava que é impossível, né, acontecer um fenômeno que tem uma causa em outra de forma instantânea, né? O máximo que poderia ser a velocidade da luz, se um fenômeno na Lua, por exemplo, ele ocorre depois de 1,3 segundo, a gente percebe na Terra. Bom, tentei fazer esse resumo rápido aqui só para indicar essa ideia do Bell, né, no artigo de 64, porque é a ideia são essas desigualdades e o conceito de não localidade que geraram muita repercussão, muita discussão, tanto no meio científico, como influenciando esses movimentos culturais, com uma faceta religiosa, primeiramente na Califórnia e depois em vários lugares do mundo. Então, o movimento do misticismo quântico ele é fortemente influenciado por essa ideia de não localidade do Bell, porque o misticismo quântico vai querer usar, né, de uma ideia científica consolidada para explicar teorias como telepatia, como transmissão instantânea de pensamentos, de relações, vai fazer uma relação com a ideia de sincronicidade, que é uma ideia da psicanálise clássica, do Jung, né? Vai fazer essa ligação. E aí a gente levantou, né, então, várias coisas nesse sentido, partindo do polo da ciência para o polo da sociedade, como que ideias científicas têm uma interferência, uma influência em movimentos na sociedade, e também o polo inverso, né, como que a dinâmica interna de movimentos do misticismo quântico podem influenciar na pesquisa científica. Isso se desdobrando nos anos seguintes, né? Não tanto nos anos 60, mas mais nas décadas seguintes. Como eu estou chegando aqui no final, então, para concluir, depois a gente fica para as perguntas, para o debate, a gente concluiu, então, analisando o site desse místico físico, que é o Amit Goswami. E a primeira página, né, as questões mais importantes, ele afirma que as ideias do misticismo quântico, do movimento dele, do Instituto, advêm da ciência. Então, a ideia desse trabalho da iniciação foi investigar esse período específico
e a gente pretende continuar esse trabalho futuramente, desdobrando mais no mesmo eixo, analisando mais os efeitos do Teorema de Bell no âmbito da ciência e expandindo mais a investigação do misticismo quântico e a interação entre os dois polos. Obrigado. Ô, Renan, obrigada pela apresentação. Eu não entendi uma coisa. Você considera que o Amit Goswami, ele é um físico místico ou um místico físico? Você entende que ele é um místico físico. Então, quer dizer, ele se vale da ciência para produzir um conhecimento, para, vamos dizer, fundamentar posições de ordem religiosa, né? Como é que se analisa assim como é que se analisa isso? Porque assim é uma instrumentalização da ciência, então que não respeita os próprios critérios científicos, né? O que ele faz, né? Porque na verdade a finalidade dele, né? Ele não está fazendo ciência, ele está submetendo de uma certa forma o saber científico a outros tipos de critérios, métodos, né? Quer dizer, não tem método. Não tem um método científico, pelo menos. Né? Então, o Teorema de Bell, eu imagino que, eu não sei, qual que é a sua conclusão, né? Se ele faz um uso, porque o seu objetivo aqui, pelo menos o que eu acabei de ver aqui no resumo, tinha lido mais cedo, né, é entender analisar por que ele se vale do Teorema de Bell, né? E aí a sua conclusão, o que você acha? Você acha que é uma instrumentalização ou você acha que tem algo de... É isso que eu não entendi da sua pesquisa. Então, no caso do... Obrigado pela pergunta, Fernanda. No caso do Amit, especificamente, é uma figura que se afastou cada vez mais da universidade e da ciência. Então, isso que você falou, perfeito, né? Então, ele estaria no polo ali do misticismo mesmo, uma figura exemplar que se aproveita da ciência para justificar suas práticas, né? Mas tem outras figuras que, no Brasil, que têm uma presença na universidade, e eu sempre esqueço o nome deles, o Oswaldo me passou, mas eu já pego aqui para mostrar para vocês. Tem alguns físicos na universidade que eles se consideram místicos também, e eles têm relevância na universidade, né? Eu tenho alguns exemplos do Brasil, mas tem outros pelo mundo. Não é o caso do Amit, né? São outras figuras. Essa parte da pesquisa da universidade, a iniciação não alcançou. Agora é algo que eu pretendo fazer no futuro, de fazer um levantamento mais detalhado desses físicos que estão na universidade, né? O Amit é um místico físico. Não, é interessante, porque assim, o próprio Popper, né, ele dizia que quando ele faz aquela separação clara, né, aquela distinção entre o que é científico e não é científico, o que é metafísico, né, ele reconhece que a origem das coisas não precisa ser da ciência, né? A ciência ela pode beber de diversas fontes. Agora, essas fontes não são científicas, né? Então, quer dizer, há uma distinção clara, né? O que a gente está vendo hoje em dia, desculpa, o que a gente está vendo hoje em dia é que há uma apropriação da legitimidade de um discurso certificado, né? Porque esse conhecimento certificado costuma ser um conhecimento melhor, né? Para outros fins, né? Eu não sei como é que você vê isso. Eu usei o Popper, Fernanda, na parte para fundamentar
no início, né, a parte teórica, justamente com essa ideia e procurando pensar isso. Existe influência, né, do movimento do misticismo quântico na ciência, de alguma forma. Eu só não consegui aprofundar muito nisso, e muito, né, mergulhar nisso, mas eu quero muito fazer entrevistas, inclusive, com esses professores que dizem que tem influência do misticismo, né? O Amit é o caminho contrário, né? O caso do Goswami é assim, alguém formado em física que abraçou o misticismo. Eu queria saber a influência do misticismo na ciência. E aí eu usei o Popper para fundamentar isso. Mas eu preciso muito investigar. interessante. É bem interessante. Bem, obrigada. Renan, eu sou muito preconceituoso com esse tema. Muito. Então, eu vou falar algumas coisas que, primeiro, eu acho que a pesquisa que você fez é muito legal, muito interessante, tá certo? Você tem um lado todo da ciência, as coisas as desigualdades de Bell, teorema de Bell, isso implica fenômenos não locais, e isso é ciência, tá certo? Os teoremas de Bell foram verificados experimentalmente, tem vários grupos que fizeram a verificação dos resultados, e isso tem sido usado, por exemplo, tem consequências tecnológicas em computação quântica, né? Eles estão usando o fenômeno de não localidade para lidar com computadores quânticos. Isso é uma coisa científica, muito bem estabelecida, etc, etc, etc. Bom, agora, a parte do misticismo quântico, para mim, é uma loucurada, tá certo? Mas tem uma coisa que eu acho importante, que talvez eu pudesse dizer para você, que tudo isso começou com o texto do Capra, o tal da física. O tal da física é um texto fundamental para desencadear uma literatura gigantesca que mexia com o misticismo e ciência. Mas o texto do Capra, ele sempre fez muito, ele deixou sempre as coisas bem separadas, né? Porque, afinal de contas, se você pegar, por exemplo, filosofias indianas, eles têm 300.000 filosofias diferentes. É claro que uma vai se encaixar em qualquer teoria científica que você imagine. Então, tem esse um ponto. E eu acho que o Capra é o cara que desencalacrou ou desencadeou essa enxurrada de literatura que mexe com misticismo e ciência, etc, etc. E esse físico que você estudou, em particular, é meio que subproduto dessa literatura. Eu acho muito importante, do ponto de vista sociológico, fazer a pesquisa que você está fazendo, né? Procurar estabelecer essas raízes. Mas, do ponto de vista prático, concreto, aí pode ser preconceito da minha parte, eu acho muito difícil que qualquer concepção de misticismo implique qualquer resultado científico. Acho isso muito difícil. Misticismo por misticismo, o Bohr, que foi um dos criadores da mecânica quântica, ele era taoísta. Ele tinha aquele símbolo famoso do Tao na sala dele. Mas ele nunca, pelo menos não que eu saiba, ele nunca escreveu sobre essas coisas, e parece que separava muito o trabalho científico dele do trabalho de natureza mística, espiritual, etc, etc, etc. E o Heisenberg, por exemplo, ele conversou com o Jung. Sincronicidade é uma coisa muito interessante, é muito interessante mesmo. Agora, justificar sincronicidade por meio de conexões não locais, eu precisaria ser convencido. E se você me perguntar, mas você quer, o seu convencimento tem que ser o quê? Matemático? A resposta é não sei. Não sei o que tem que ser o convencimento da minha parte. Mas eu acho muito legal a pesquisa que você está fazendo e você está de parabéns. É isso. Se você quiser fazer algum comentário. Não, eu concordo plenamente, Adelson. Eu também estou esmiuçando essas coisas para ver se me convencem de alguma coisa, mas eu concordo plenamente com você. Essa relação existe. O Schrödinger também, no final da vida, também se aproximou de filosofias orientais
e ficou separado também, não teve, que eu saiba, também não escreveu nada relacionando. Agora, o recorte que a gente fez é chamado justamente o grupo do Capra, né? O Amit, ele está nessa linha, o Capra é o representante da Califórnia nesse período, e é parecido com o Amit, né? Ele também tem um instituto, tudo isso. Então, eu vou ficar aí com a curiosidade para o futuro para esmiuçar, para ver o que esses físicos místicos estão produzindo de artigos científicos com influência do misticismo aí, para ver o que eles estão querendo convencer. Obrigado. Ótimo. Renan, só pensei agora numa coisa que pode ser muito aleatória, mas eu vou comentar porque às vezes, né, acho que a ciência, ela tem, né, nos últimos anos tem sido estudado bastante, ela tem sido muito orientada para a produção de produtos, né, do mercado, né, para os valores do mercado. E aí fico pensando, você falou, nossa, o Capra também está nesse grupo da Califórnia, né? Eu fico pensando o quanto que esse discurso científico, ele não, quer dizer, esses grupos, essas pessoas, não estão extraindo da ciência esse tipo de produto também, para ser vendido, né? Não estão extraindo da ciência uma linguagem, termos, conceitos que vão ser apropriados, vão ser transformados em outros tipos de produto, né, que não vai ser exatamente um celular, né, um mouse, mas não deixa de ser um produto também, que vai ser comercializado. Então, como se fossem subprodutos da ciência também, né? Outro tipo. Né? E que a ciência não necessariamente controla a partir dos seus próprios critérios, né? Mas que naquela fase, né, daquele círculo do ciclo da ciência, né, acaba ali tendo um desvio, né, naquela parte final ali do ciclo da ciência, tem um pequeno desvio ali para só uma coisa que acabou de me ocorrer aqui. Os livros são best-sellers, né? Todos esses que o Deus falou, do Chopra, vende a rodo. Obrigada, Renan. Maria Raquel, você poderia apresentar agora? Legal. Bom, vou ler aqui o título do meu trabalho. O título do meu trabalho é Análise Comparativa entre Wittgenstein e Searle a respeito da filosofia da mente. Mas o que acontece? Eu não me sinto tão segura para mostrar, assim, resultados, porque como é que foi o processo? Eu me sinto mais segura em mostrar o processo da minha pesquisa, porque, na verdade, assim, né, eu estou mostrando o resultado de um ano de projeto, e ele continuará pelo próximo um ano. Esse é o plano. E nesse primeiro ano, eu comecei com filosofia da linguagem, na verdade. Eu estava estudando Wittgenstein, eu estava tentando entender as investigações filosóficas, e assim, na metade, né, desse um ano, eu li um texto que me instigou, né, um comentador de Wittgenstein, né, alguém que estava escrevendo, na verdade, contra ele, nesse ponto específico, e aí que surgiu a filosofia da mente. Então, assim, não foi um projeto todo a respeito de filosofia da ciência e filosofia da mente, foi meio que filosofia da linguagem, meio que filosofia da mente. Então, assim, nesse começo eu estudei nas investigações filosóficas, tentei entender, né, porque ele tem um vocabulário muito específico, Wittgenstein, né, uma forma de escrever, então eu estava tentando compreender o autor, compreender qual é a crítica que ele faz logo no início do texto sobre a imagem agostiniana da linguagem, que é uma imagem que a gente tem no nosso... É muito corriqueira, né, como a gente aprende uma linguagem, que é através de, né, ostenção, de apontar e dizer nomes e tal, e que as frases seriam concatenações de nomes, e Wittgenstein faz uma crítica a isso, né, a essa imagem agostiniana. Ele diz que é muito limitada, né, muito... só diz respeito a nomes que a gente... Né, substantivos, praticamente.
Então, assim, fui tentar entender o que ele propõe, né? Se não é essa forma de aprendizagem por ostensión, que ele diz que são semelhanças de família. Então, os nomes são dados por... Não são tão estanques, são jogos que acontecem entre as pessoas, e então são formas de lidar com aquela vocabulário. E, então, assim, o começo foi isso, tentar entender Wittgenstein dentro da teoria dele, e aí eu li um texto de Saul Kripke, que ele fala sobre... Né, deixa eu voltar um pouquinho antes. Então, para a gente aprender uma linguagem, a gente tem um treinamento, né, de como operar na linguagem. Então, é essa questão de seguir uma regra. E o Kripke critica, né, ele não critica, ele apresenta uma nova interpretação sobre o que seria esse seguir uma regra, né, que eu posso inventar qualquer resultado e dizer que aquele resultado está seguindo uma regra. Mas não foi esse o ponto que me chamou a atenção no texto do Kripke, foi no final do texto que ele fala sobre a questão das outras mentes. Então, o que são outras mentes? Como que eu identifico um ser humano dentro desse jogo de linguagem? Como que eu identifico alguém que tenha... né, que ele usa a palavra mente, né, que para Wittgenstein não há uma mente, né? A gente identifica o outro ser humano de uma forma um tanto quanto, né, vou dizer aqui assim, com as minhas palavras, um tanto quanto biológica, né, a gente vê o outro ser humano ali, nós criamos esses jogos de linguagem, a gente se comunica e tudo mais, e enfim. E aí, durante a pesquisa, o meu orientador me sugeriu ler John Searle, que é um estudioso de Wittgenstein, e que ele já traz o debate para a questão da filosofia da mente. Então, ele traz a questão da neurociência, um pouquinho do que o Paulo falou lá no começo também. Para ele, ele acha que a filosofia tem que dialogar com a neurociência. Então, a gente tem que entender esses dois aspectos, né? A mente e a relação dela com o cérebro e o ser humano que se comunica. E para Wittgenstein não há essa quebra, não há essa mente para além da pessoa que se comunica, há só a pessoa que se comunica. Então, essa que é a distinção entre eles. E, né, uma das, talvez a mais forte. E Searle traz um debate mais contemporâneo, né? Então ele traz as questões de, por exemplo, pensar se máquinas podem pensar ou não, porque elas operam na linguagem. Então, para uma pessoa que se comunica com uma máquina, é como, né, se ela, pensando no experimento de Turing, né, se a pessoa não estiver vendo com quem ela está se comunicando, ela consegue se comunicar. Então, assim, foi por esse caminho que a minha pesquisa andou, porque Wittgenstein ele não chega a tratar sobre máquinas, por exemplo, e essas questões, mas ele dialogou com Turing, eles são contemporâneos, eles tiveram alguns diálogos, então em determinado momento nas investigações filosóficas, o próprio Wittgenstein fala de uma espécie de máquina de leitura e tal, mas para ele, aquilo lá, né, consegue operar na linguagem, né, consegue se comunicar, mas ao mesmo tempo não faz uma leitura, não percorre o processo de comunicação de forma completa, porque né, me parece que o argumento é bastante porque não é um ser humano físico, não é algo biológico, né? Ele diz que se os seres humanos operam de tal forma, se os seres humanos fossem de outra forma, a linguagem, os jogos de linguagem ocorreriam de outra forma. E o Searle faz também um experimento mental, né? Meio que para contrabalancear o do Turing, que o do Turing é com uma pessoa se comunicando com dois, né?
duas salas diferentes, ele não sabe o que tem ali, faz perguntas, dependendo das perguntas, né, se sabe identificar se é uma máquina ou se é uma pessoa. O que o Searle, né, contrapõe? Ele diz assim, que dentro de uma sala dessas, se a pessoa tiver, tipo, se chama experimento do quarto chinês, se a pessoa tiver com uma espécie de instrução de qual a resposta que ela tem que dar para determinadas perguntas, ela consegue operar na linguagem sem saber o que ela está falando, né? Seria em chinês, ela consegue dar a resposta, ela recebe tal símbolo e responde com outro tal símbolo. Então, há essa questão, mas não... A pessoa mesma não saberia o que está fazendo, né? Não assim, sabe o que está fazendo, mas não sabe qual é o significado daquilo que ela está comunicando. Então, assim, o que falta, ele traz isso para mostrar que a análise sintática é diferente da análise semântica. A gente pode se comunicar sintaticamente, sem que com isso a gente necessariamente entenda semanticamente o que está sendo dito. E, assim, é uma questão que traz para o debate contemporâneo da gente pensar as máquinas que a gente opera e cria e tudo mais. Então, assim, esse é o momento da pesquisa que eu estou tentando comparar Wittgenstein e Searle, que os dois têm essa questão de uma intenção por trás do discurso, mas é diferente. Eles não se assemelham, né? A intenção por trás do discurso de Wittgenstein seria assim, não há por trás, não há uma mente, é aquela pessoa falando. Então, assim, operando na linguagem sendo uma pessoa, não importa muito se há uma intenção, só que para Searle isso é importante. É importante que a pessoa compreenda semanticamente, ela tenha essa intenção pela fala. Então, assim, tudo isso para mostrar que a minha filosofia da mente, né, o que eu estou estudando dentro da filosofia da mente, ela percorre bastante as relações de linguagem, né? Como que a linguagem opera, como que ela se dá e como que é a relação de uma mente ou uma não mente dentro desse fazer a comunicação, desse comunicar-se. E é isso, eu acho que eu expliquei as linhas gerais, não entrei assim em profundidade nos conceitos, mas qualquer coisa o que tiver faltando, por favor, vocês me questionem. Maria Raquel, obrigada. Eu cheguei a ler o seu resumo, ele está mais focado no Wittgenstein, né? Você fala bem pouquinho do Searle, né? Sim. Agora eu consegui entender melhor, agora que você apresentou, agradeço. Pelo que você está falando, porque segundo Wittgenstein, ele está pensando na linguagem como um conjunto de regras, né? E aí, e o Searle, pelo que você está falando, exigiria uma consciência, talvez? É isso? Sim, uma mente, uma consciência, uma intenção. Uhum. Quer dizer, pro Searle, por exemplo, não seria a máquina, a inteligência artificial não poderia, quer dizer, enquanto não houvesse se não fosse possível construir uma consciência artificial, né, você não teria como ter uma máquina com uma linguagem. É isso. E pro Wittgenstein é possível. Então, mesmo que você não precisa ter uma... Quer dizer, uma máquina, ela tem uma linguagem? Linguagem da informática é uma linguagem. Não, pelo que eu acho que eu me expressei mal. Pelo que eu entendo, para nenhum dos dois, nas máquinas haveria há a possibilidade de operar a linguagem, mas não haveria uma completa realização, porque os dois colocam na figura do ser humano, o ser humano enquanto falante, a linguagem completa, entende? Não só a sintaxe, mas a semântica. Parece que os dois colocam no ser humano
Não que Wittgenstein tenha usado esses termos, que eu saiba, mas assim, porque esses termos sintática e semântica são bem do Searle. Mas me parece que os dois colocam no ser humano a possibilidade de operar na linguagem de forma completa. E para Searle seria essa questão de operar sintaticamente. Para Wittgenstein... Então, aí é que tá. Eles são mais parecidos do que... A princípio, parece que eles são bastante distintos, porque um assume que há uma mente e o outro não, mas o que eu pretendo mostrar é que há essa diferença, mas não há tanta diferença assim. Não sei se eu estou sendo muito clara. Para Wittgenstein, há um conjunto de regras e há um treinamento da pessoa para operar aquele conjunto de regras. Então, assim, mas é preciso um ser humano, entendeu? Não há uma mente distinta do ser humano que o controle, mas é preciso que haja um ser humano, haja essa identificação com o ser humano. E isso também ocorre para o Searle. Enfim, são coisas que eu preciso elaborar melhor, assim. Por isso que eu achei que essa minha explicação seria melhor mostrar qual é o processo que eu estou fazendo do que exatamente os resultados, porque eu ainda não, em algum momento, acho que pretendo fazer, né, mesmo que seja para mim, uma tabela comparativa, colocar tudo mais explícito, mas eu ainda não cheguei lá. Deixa eu fazer um comentário. Essas são questões muito, muito interessantes da filosofia contemporânea, né? E você, na sua fala, você falou do Searle, do Wittgenstein, essa coisa da distinção do Searle entre sintaxe e semântica, uma coisa interessante, importante. Mas veja uma coisa, a gente, quando fala, para os seres humanos, essa é uma distinção que está sempre colado, tá certo? Quando a gente fala, estou conversando aqui com a Maria Raquel agora, eu estou proferindo uma série de palavras que tem a sua sintaxe, mas esse proferimento tem uma semântica por trás, tá certo? E o ponto... E aí, você invocou a coisa do teste do Turing, tá certo? Por que eu não sou um estudioso desses assuntos, mas, por exemplo, por que eu acho o teste de Turing interessante e por que ele é muito importante? Porque, olha, o Turing, ele se faz a seguinte pergunta: o que é pensar? Ele não tem resposta para essa pergunta. Qual é a característica do pensamento? Ele não tem nenhuma resposta para essa pergunta. Ele sabe que para você pensar, você tem que ter um cérebro. E que o cérebro pensa, ele sabe isso. Mas o que é isso que o cérebro faz quando pensa? Turing não tem resposta para essa pergunta. Mas aí, o Turing faz uma coisa que é absolutamente genial, que é a proposta do teste de Turing. Por que essa proposta é genial? Porque ele pergunta assim, olha, veja, eu pego o meu iPhone e pergunto para a Siri que horas são. Ela me responde. Você vai dizer que o iPhone entendeu a minha pergunta? Não, o iPhone não entendeu a minha pergunta. Sei lá o que ele fez. Então, quando o Turing propõe o teste de Turing, ele fala assim, olha, eu não sei o que é pensar, mas eu consigo responder quando que uma máquina está pensando. É uma resposta diferente, é uma pergunta diferente. Eu não sei o que é pensamento, mas eu consigo propor um critério para dizer que uma máquina está pensando. Quando? Quando numa experiência cega, você não sabe o que está atrás do pano, você conversa com duas coisas, uma delas é máquina, outra é um ser humano, quando eu de fora não consigo distinguir quem que é máquina, quem é ser humano. Se eu não consigo distinguir, é porque a máquina está pensando, seja lá o que seja pensamento.
Ou seja, ele consegue dar um critério para uma coisa pensar sem responder o que é pensamento. Isso é absolutamente genial. Ele não precisa responder o que é pensamento, ele não precisa dar uma caracterização de pensamento e depois pegar essa caracterização e aplicar numa máquina para dizer, ela está pensando ou não está pensando. Ele não precisa fazer isso. O teste de Turing é genial porque ele consegue responder a pergunta sem precisar caracterizar o que é o pensamento. Isso é absolutamente incrível. E o exemplo do quarto chinês é um exemplo muito simples de que você tem, de fato, uma separação entre sintaxe e semântica. Você pode ser treinado em chinês a responder coisas a partir do que se pergunta, porque você tem uma tabela de respostas, tá certo? Uma tabelinha de respostas que você tem ali, você responde. Você não tem a mínima ideia do que perguntaram e você não tem a mínima ideia da sua resposta, mas você consegue fazer uma interlocução. Todos esses fenômenos estão ligados e interligados de uma maneira completamente misteriosa. Né? É misterioso isso. Né? Uma vez eu vi o João Virgílio foi fazer uma palestra no Mosteiro de São Bento, eu era professor lá, ele começou a palestra falando assim, vocês repararam que todo dia a gente ouve uma frase que a gente nunca ouviu? Isso é verdade. Todo dia a gente ouve uma frase uma construção de palavras que a gente nunca viu. Isso é verdade. Todo dia acontece isso. Ele pergunta, como é que a gente compreende essa construção? Todas essas questões estão muito interligadas. Tá certo? E eu acho que esse trabalho que você está fazendo de mapear essas coisas, por exemplo, a ideia de que Wittgenstein não tem mente por trás. Então, se você pensar, Wittgenstein e Turing não precisam nem... Eles estão tratando de problemas diferentes, completamente diferentes. Não, Turing não. Tem mente, eu tenho uma mente, eu penso, eu não preciso responder o que significa isso, mas eu consigo dizer se uma máquina pensa ou não, se ela passar num certo teste. Né? Então, todas essas questões estão muito interligadas, o trabalho é muito interessante e você está de parabéns se você quiser fazer algum comentário. Obrigada, professor. Eu vejo mais diferença entre Turing e Searle do que entre Turing e Wittgenstein, porque quando a gente diz que não precisa ter uma mente, a gente só precisa operar a linguagem, basta, né, ter esses critérios entre nós, a gente, né, tem algum tipo de acordo, então a gente consegue se entender mesmo que a cada dia a gente ouça sentenças novas. Então, assim, é o que é visto, é o que é comprovado, assim. Então, assim, eu não vejo tantas diferenças, não é como se eu tivesse que buscar a intenção por trás do que eu estou falando, como o Searle faz. Então, eu acho que é mais fácil traçar um paralelo, assim, seguindo essa lógica que eu consigo entender a distinção entre Wittgenstein e o Turing, mas, assim, estou tentando mostrar que também não é tão... Dá para encontrar algum ponto de semelhança também. Perfeito. Podemos encerrar? Sim, podemos encerrar. Obrigada, gente. Então, obrigada pela presença. Acho que foi muito legal. A primeira vez que eu estou aqui nessa posição, eu apresentei o Cicusp como estudante da graduação, e eu acho que para mim foi muito legal, porque na época eu ouvi alguns comentários que me fizeram pensar em novas coisas, e isso me ajudou na minha pesquisa na época. Então, eu acho que esse espaço é muito importante, não para necessariamente trazer as coisas todas prontas, respondidas, né? Não para saber tudo, mas como um espaço mesmo de aprendizagem, né? E para a gente poder aumentar o nosso conhecimento de mundo e da nossa pesquisa, né? Obrigada pela oportunidade, foi um grande prazer estar aqui com vocês, principalmente o professor Edélcio também, aprendi muito com ele hoje. Agradeço muito a vocês. Esses congressos de iniciação científica são muito importantes. Fazer iniciação científica na graduação é primordial,
se a gente quer continuar, seguir uma carreira acadêmica. Eu entrei na filosofia em 87, comecei a fazer iniciação científica logo com o professor Pablo. A gente se envolve num tipo de pesquisa, aquilo que a gente está pesquisando ajuda, dá ânimo para estudar as matérias, o estudo das matérias dá ânimo para a gente desenvolver a pesquisa que a gente está envolvido. Esse tipo de congresso, vocês fazerem apresentações, esse tipo de habilidade vocês têm que adquirir, porque é uma das habilidades de um acadêmico em filosofia, expor aquilo que está estudando, que está pesquisando, etc, etc. Então, congressos assim são muito importantes. Eu vejo vocês falando, eu me lembro da minha época, das primeiras vezes que eu falei, quando eu estava no mestrado, eu falei no Instituto de Estudos Avançados, fiquei todo pomposo para falar no Instituto de Estudos Avançados, foi um monte de amigo meu, tinha 50 pessoas assistindo, falei sobre mecânica quântica, 90% ninguém entendeu nada, mas eles foram lá só para me ver falar, isso é uma coisa muito legal. Vocês estão de parabéns, tá bom? Então é isso, Sabrina, você está aí? Não, é só agradecer. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Então, até logo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Fernanda, até mais. Prazer em Tchau. ver. Prazer, obrigada. Até mais, gente.